Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando este novo ano que se inicia, né? Este é o primeiro domingo de 2021 e creio que nós passamos bem a virada e que Deus comece a derramar as bênçãos neste ano de 2021. Pois bem, como a gente mencionou no estudo da semana passada sobre o tabernáculo de Moisés, eu queria levantar alguns pontos, porque muitas vezes nós confundimos o tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi, e tem mais um tabernáculo aí que quase ninguém sabe, que nos estudos aqui que nós fizemos, nós descobrimos, né, porque existe mais um tabernáculo antes do Templo de Salomão. Então essas duas últimas aulas a gente tem visto e trabalhado realmente nesse sentido, de trazer aqui a questão das casas de Deus, né? O que Deus quis com essa presença dele aqui sobre nós, no meio de nós. Então assim, Moisés, ele recebeu de Deus no Monte Sinai, né? Junto com outras legislações de Deus, do próprio Deus, e entre elas estava a construção de um tabernáculo para que Deus se fizesse presente no meio do povo, ok? E depois que o povo entrou na Terra Prometida, esse tabernáculo foi estabelecido no Monte Gideão, e lá no Monte Gideão ficou estabelecido que Deus faria-se presente naquele momento, naquele tabernáculo ali fixo agora, certo? E quando o povo clama para um rei, Saul permanece ainda com o tabernáculo lá em Gideão, mas apesar de várias guerras e tudo, tomada de arca, leva daqui, leva dali, profanação desse tabernáculo e tal, virou uma bagunça. Quando Davi assume o trono, né, nós vimos lá no 1 Crônicas, nos estudos, se os irmãos não viram ainda, vejam, para que daí tenha uma sequência lógica daqui para frente, certo? Então no 1 Crônicas a gente viu que Davi, diante da bagunça que estava no reino de Israel, né, ele decide então fazer vários apontamentos. E esses apontamentos, né, que ele faz espiritual, social, político e militar. Então ele abrange todos os aspectos de uma nação. E abrangendo esses aspectos, ele passa então a determinar, segundo a vontade de Deus, sempre Deus está sendo consultado por Davi, nós ficamos bem claro isso em todos os estudos que nós fizemos. O cronista deixa bem claro essa posição de que sem Deus nada podemos fazer. Então Davi decide trazer a Arca da Aliança de Gideão para o Monte Sinai, certo? Então eu queria aqui pontuar esse tabernáculo, né, de Davi em comparação a de Moisés, e também a um terceiro tabernáculo que muitas vezes nós passamos despercebidos, e os Salmos ele declama, né, tabernáculos no plural, né, e para que nós possamos entender certinho, né, como é que funciona isso, ele não está se referindo nos Salmos ao tabernáculo de Moisés, mas sim aos tabernáculos que foram erguidos, que foram montados por Davi e seus descendentes, ok? E antes então de entrar, né, propriamente dito, no templo de Salomão, onde Salomão recebeu todas as ordenanças, as medidas, os recursos, a mão de obra, para que ele pudesse erguer o templo, né? Então assim, vamos abrir esse parênteses aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais da palavra de Deus, tá? Então eu vou dividir assim, imagine em 3 colunas, né? A primeira coluna, tabernáculo do Senhor dado a Moisés. A segunda coluna, tabernáculo de Davi, onde Davi colocou a Arca da Aliança que ele trouxe de Gideão.
E uma terceira coluna, também tabernáculo de Davi, só que este constituído pelo Senhor Deus, pelo Jeová, pelo Elohim. Então, nesse ponto, aonde se localizava esses tabernáculos? O primeiro tabernáculo do Senhor, a aliança estava no Monte Gideão. No segundo, a aliança estava no Monte Sião, que é o de Davi, que ele colocou a arca. O terceiro tabernáculo é uma aliança davídica, que Deus fez com Davi, dizendo que a linhagem dele, o legado dele ia ser continuado na sua família. Então esse daí também foi estabelecido no Monte Sião, que é um monte perto da cidade de Jerusalém. E isso está descrito, o tabernáculo do Senhor, está descrito lá em 2 Crônicas 1:3, onde nós vamos ver na próxima aula. O tabernáculo de Davi, em 2 Samuel 6:17, os irmãos podem ir lá e confirmar isso. E o tabernáculo de Davi, constituído por Deus, é Isaías 16:5. Então aí estão as bases bíblicas de cada um desses tabernáculos. Em quarto ponto, né, nessa nossa coluninha, eu coloco assim, os lugares santos e os seus utensílios. Isso está lá no tabernáculo do Senhor com Moisés. E no tabernáculo de Davi, eu coloco a Arca da Aliança como um símbolo desse tabernáculo. E do tabernáculo de Davi também, só que constituído pelo Senhor, eu coloco o trono de Davi. Então Deus colocou a dinastia de Davi, a dinastia davídica, como um centro desse novo tabernáculo. No quinto lugar, o tabernáculo do Senhor tinha o pátio externo e seus objetos, certo? No tabernáculo de Davi, só existia o lugar santíssimo, porque é onde estava a arca. E no tabernáculo que Deus constituiu, o tabernáculo de Davi, não tinha objeto, porque ali a adoração não pertencia a Davi, mas sim ao Senhor. E um último ponto aqui eu vou colocar, né, que no tabernáculo do Senhor houve a ausência da arca, né, por motivos que nós já estudamos, né, guerras, tomadas, reis infiéis, e a arca some e ia ser levada pelo inimigo, enfim, né? No tabernáculo do Senhor houve a ausência da arca por várias gerações. E no tabernáculo de Davi, eu vou passar aqui uma relação dos versículos que fazem menção a esse tabernáculo. 2 Crônicas 1:4, 1 Crônicas 15, versículo 1 e o capítulo 16, versículo 1 fazem menção ao tabernáculo de Davi. O Salmo 27, versículo 2, o Salmo 76, versículo 2, o Salmo 132, versículo 5. Aí vamos lá para o Novo Testamento, Atos 7, de 45 a 47, e Atos 15, 16 e 17. E o tabernáculo de Davi, constituído pelo Senhor, nós vemos ele descrito lá em Amós 9, 11 e 12 e no Salmo 132, versículo 3. Então, nessas referências bíblicas, nós vamos encontrar fazendo menção a esses tabernáculos, certo? Cada um com as suas características, e eu pontuei essas agora. Por quê? Com a passagem do bastão para Salomão, Salomão tem agora um novo empreendimento, né? Deixando esses tabernáculos para trás, né? Deus quer instituir em Jerusalém o culto unificado, o culto central, o culto aonde deveria ser prestado em adoração ao Senhor. Então nós observamos que depois que Davi conquista Jerusalém, como eu já falei, né, ele faz uma dedicação
de todo o preparo do templo ao Senhor e coloca nas mãos de Salomão. E vamos estudar no livro de 2 Crônicas, nós vamos estudar o seguinte: o Templo de Salomão, a história do Templo de Salomão, que revela a condição espiritual da nação, de seus reis, sacerdotes e líderes. Sua glória resplandecia e desaparecia sob a liderança piedosa e impiedosa. Então, em 2 Crônicas, irmãos, nós vamos estudar isso. Nós vamos estudar os altos e baixos do Templo de Salomão, né? Nós vamos focar justamente nessa questão do templo. Então, por isso que eu fiz essas introduçõezinhas, porque vamos falar de reis piedosos, reis que eram tementes ao Senhor, que obedeciam ao Senhor, e reis que não queriam nem saber, faziam as coisas pela sua própria cabeça. Salomão foi um exemplo disso. O começou bem e acabou mal, né? Então, através dos anos, né, o cronista, em 2 Crônicas, destaca a casa do Senhor quando foi saqueada e profanada por reis impiedosos, de Judá, Israel e até outros reis gentios. Então, a gente vai falar sobre os reis piedosos, que houve grande purificação e novas dedicações no serviço do templo. E também vamos falar nos dias finais do templo, onde a glória de Deus foi se apartando do oráculo santo, daqueles que estavam trabalhando no templo, por causa de grandes abominações que haviam sido trazidas àquele lugar. Nos capítulos finais também de 2 Crônica, dão um relato de sua destruição sob o comando do rei da Babilônia. Então nós vamos estudar até a entrada no exílio do povo judeu. E depois vamos ver também que vamos apresentar um estudo, uma visão geral da história do templo, como já falei, desde sua dedicação até a sua profanação, desolação final e destruição. Então, para isso, né, para tanto, dividiremos o livro de 2 Crônicas em duas porções. A primeira, vamos falar sobre o reinado de Salomão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 9, né? Então as próximas 3 aulas, contando do domingo que vem, vou ser eu que vou ministrar e vamos falar sobre o rei Salomão e a construção do templo. E a segunda parte sobre os reis depois de Salomão, que vai do capítulo 10 ao capítulo 36. Aí vamos destacar alguns pontos sobre estes capítulos. Esses estudos de outros reis posteriores, o Betão e eu vamos dividir. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar nesse livro de 2 Crônicas é o templo foi construído e a dedicação à glória do Senhor Deus sobre o reinado de Salomão em Jerusalém. Isso nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 9. Outro ponto o templo foi saqueado e o seu ouro e a sua prata e os tesouros pelo rei do Egito, né, sobre a ordem do rei Roboão, né, rei de Jerusalém Roboão, e a gente vai ver isso lá no capítulo 10 e 12. Outro ponto que eu gostaria de destacar, nós vamos ver os tesouros do templo foram levados pelo rei Asa e enviados para uma cidade da Síria, né, para que esse se unisse a Asa como entre a guerra entre Judá e Israel. Então vamos ver ali nos capítulos 14 e 16. Fortes emoções nós vamos ver nesses capítulos. O templo teve seu pátio externo renovado sob a supervisão do piedoso rei Josafá. Nós vamos estudar a história do rei Josafá na perspectiva do cronista de 2 Crônicas, que tornou o lugar de oração e adoração. Isso vamos ver lá no capítulo 20. As brechas do muro foram reparadas sob a liderança do piedoso rei Joás, sob a supervisão do sacerdote Jeoada. Isso nós vamos ver lá no capítulo 24, irmãos. Contudo, Joás apartou-se do Senhor e os tesouros do templo foram dados a Hazael, rei da Síria, para apaziguá-lo. Nós vamos ver também a ascensão do rei Joás e a queda do rei Joás. Por que isso aconteceu e de que forma isso aconteceu. E por último aqui eu gostaria de destacar, já para deixar mais um gostinho nos estudos que nós vamos ministrar,
o templo foi destruído por uma mulher perversa, a rainha Atalaia, e os seus utensílios consagrados foram transformados em ídolos. Forte isso, né? Então nós vamos ver também no capítulo 24, que é a época da queda do rei Joás. Então, irmãos, nós estamos aqui iniciando, né? Estou dando o pontapé inicial aos estudos sobre o livro de 2 Crônicas. Acredito eu que vamos aprender muito, porque nos estudos que nós fizemos, aprendemos também muito. E nós gostaríamos de compartilhar isso com os irmãos e que Deus abençoe a vida de vocês e que esse ano possa ser um ano de glórias, um ano de bênçãos e um ano que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Deus abençoe, em nome de Jesus.